Olá, você está assistindo ao programa Fala Vereador e sabe que aqui nós temos um compromisso com você, que é trazer os vereadores da Câmara de Tatuí para uma conversa sobre as atividades do mandato. E essa é justamente mais uma forma de aproximar o Legislativo e a população tatuiana. E na edição de hoje nós recebemos como entrevistado o vereador Maurício Couto. Vereador Maurício Enfermeiro, seja muito bem-vindo, vereador. Você continue com a gente, não saia daí que o programa Fala Vereador já começou. Estamos de volta com o programa Fala Vereador e você já sabe, hoje recebemos como entrevistado o vereador Maurício Enfermeiro. Vereador, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como a gente tem feito nessa conversa com os demais vereadores, a gente inicia com um rápido currículo, né, do vereador e depois a gente vai conversar sobre as atividades do mandato, sobre os projetos de lei dos quais o senhor participou. O senhor foi eleito no primeiro mandato em 2020 pelo PSDB com 845 votos, cumpre atualmente aqui na Câmara o segundo mandato, foi reeleito no ano passado daí pelo PP com 1.386 votos. Nesse primeiro ano do segundo mandato do senhor, né, dessa atual legislatura, também eu fiz um levantamento, o senhor participou, seja individualmente ou em conjunto, em 533 requerimentos, 8 projetos de lei, né, desses 8, 5 já se tornaram leis nesse ano, além de 2 projetos de resolução, 70 indicações e 52 moções. E aí, como a gente sempre conversa com os vereadores, né, quem de repente tem aquela impressão que o vereador só trabalha na segunda-feira, na hora da sessão, não é bem assim, né, vereador Maurício? Mais uma vez, seja bem-vindo. Hugo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder participar, poder trazer aí um pouco mais de esclarecimento de todo o nosso trabalho aqui, no nosso mandato aqui, que tem, graças a Deus, atingido um bom resultado, né? Tem vários projetos de lei que tem aí amparado, trazendo aí maneiras de trazer a informação e os próprios recursos também, que são muito importantes para a nossa cidade. E que o senhor tem uma atuação importante na área da saúde, né, vereador? Com certeza. Como que tem sido a recepção do senhor pela cidade nesse primeiro ano desse novo mandato? Ainda que o senhor já venha, né, de um mandato anterior, já tem uma experiência aqui na Câmara, mas eu imagino que muda, né? Como que o senhor tem sido recebido pela cidade nesse primeiro ano? Eu posso dizer que, graças a Deus, em primeiro lugar, sou muito bem recebido, sou muito bem acolhido aí pela população, tanto que fui o 5º vereador mais votado, né? Graças a Deus, que é um resultado do trabalho, né? Meu aí como vereador, como enfermeiro. Então, assim, graças a Deus, o que chega aos meus ouvidos é bons resultados e boa aceitação. Tem uma proximidade com a população, Sim. no caso. A gente vai passar agora, propriamente dito, para falar de projetos de lei, né, de autoria do senhor. Quando a gente estava fazendo o levantamento, a gente viu que o senhor tinha bastante projetos também, né, apresentados não só na legislatura anterior, como nessa. E aí, assim, para a gente escolher juntamente com o senhor não foi fácil, né, vereador? Sim. E a gente pegou aqui alguns projetos, basicamente na área da saúde, como o senhor falou, é uma atuação que o senhor tem aí maior no seu dia a dia. O primeiro projeto que a gente vai falar, na verdade, já é uma lei municipal, é a Lei Municipal número 5.986, de 11 de dezembro do ano passado. Essa lei instituiu aqui em Tatuí a Semana Municipal da Conscientização e do Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos. Como que nasceu esse projeto, vereador? E falar para a gente sobre a importância também da questão da doação de órgãos e tecidos. Esse projeto eu participei de uma palestra e aquilo me tocou profundamente, o quanto era importante saber mais sobre o assunto, informações, quem era as pessoas que poderiam doar os órgãos, qual que seria o protocolo. Então, Hugo, isso me chamou muita atenção, mesmo sendo da área da saúde. Então, antes o pessoal acha que seria só os órgãos, hoje tem doação de tecidos, ossos, e aquilo me chamou muita atenção. E eu convidei uma equipe na época de Sorocaba, foi feito também aqui uma sessão solene,
aqui com essa equipe que trouxe muitas informações. Graças a Deus a casa ficou lotada. Teve depoimento também de famílias que passaram por essa atitude de doação, sabe? E daí nasceu em mim a necessidade de tentar trazer algo fundamentado como lei na questão de levar informação a todos os cantos, porque a gente se depara com o sofrimento, com a dor de quem está perdendo, o ente querido, seja filho, esposa, pai, mãe, avós, Só que, por outro lado, Hugo, tem uma família, muitas vezes chorando, pedindo a Deus para uma provisão de um órgão, para que o seu ente querido possa voltar a ter a chance de ter novamente a vida. Então, eu sou muito feliz de ser autor desse projeto de lei e já é uma lei que já está em exercício. Esse ano já teve também em prática as ações relacionadas a isso, voltadas para isso. E foi espetacular, porque a informação, ela gera vida, né? Então, preconceito, dúvida, qual o tempo hábil para poder tomar a decisão, para poder liberar e até porque a decisão também não é fácil, né, não vereador? É fácil. Né? É um momento ali bastante delicado para a família, né? E esse projeto de lei traz tudo isso, né? A informação para a família, os protocolos que têm que ser seguidos, né? Tudo com ordem médica, tudo, né? Através dos exames e tudo. E aquilo, né? Se a gente consegue somar, que esse é o meu objetivo como enfermeiro, como vereador, eu estou aqui para isso, né? Tentar agilizar, trazendo a informação e trazer a população também para esse assunto que é muito delicado, né? Angustiante, né? Porque a família tem que decidir lá se vai autorizar ou não. E outra família lá aguardando, né? Sim. Mas gera vida. Exato. Nós estamos conversando hoje com o vereador Maurício Couto, também conhecido mais como Maurício Enfermeiro, até, né, vereador? Sim. E a gente está falando aqui nesse primeiro projeto com o vereador Maurício, que é a Lei Municipal número 5.986 de 2024, instituiu aqui em Tatuí a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos. E no calendário, inclusive, essa semana é na semana do dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Para você ter mais detalhes, né, sobre essa lei de autoria do vereador Maurício, você consegue acessando lá o nosso site, que é o câmaratatuí.sp.gov.br, tem todo o detalhamento, tudo que está previsto nessa lei de autoria do vereador, sim, bem como os trâmites desse projeto até se tornar essa lei, número 5.986. Exatamente. Vereador, a gente vai para um segundo projeto também de autoria do senhor, né? Esse projeto foi feito em conjunto, na época, com os vereadores João JJ, vereadora Cíntia Yamamoto, vereadora Débora de Camargo, vereador Renan Cortes, que hoje é o nosso presidente, né? Além do vereador João Éder, do vereador Pepinho, né? Que estava em exercício na época, e também o vereador Valdir Proença, que também estava em exercício na época, que é a Lei Municipal 5.635, de 21 de março de 2022, que instituiu aqui em Tatuí o censo Inclusão e o cadastro Inclusão relacionado ao perfil socioeconômico de pessoas com deficiência ou então com mobilidade reduzida. Também um projeto importante, né, vereador Maurício? E como que nasceu esse projeto? Esse projeto ele é maravilhoso, sabe, Hugo? Por quê? Hoje, falando de saúde pública, falta dados, informações. E por essa carência, você não consegue reconhecer onde estão essas pessoas. Então, ele traz aí esse censo, aí, esse cadastro, um direcionamento aonde tem que ser trabalhado, qual é a quantidade de pessoas que estão vivendo essa realidade, que precisa aí de amparo, porque essas pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida, ela precisa de saúde, ela precisa de transporte, ela precisa de meios para facilitar a vida dela. E então, essas pessoas sem esse cadastro, elas ficam meio
soltas, perdidas. Sem saber, né, sem ter essa orientação de como proceder. E quando eu tenho esses dados, eu consigo fazer o quê? Planejar, organizar, criar meios e estratégia para quê? Para melhorar as condições de vida e atendimento para essas pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Então, eu consigo trazer o quê? Acolher esse paciente, né? Essa pessoa. Porque essa pessoa que vive essa condição, ela não está sozinha, ela está junto com a família. E muitas vezes a família também está sofrendo juntamente com essas pessoas, porque falta o quê? Falta informações, não sabe onde ir buscar informação, e muitas vezes falta o quê? Estratégia para melhorar condições de vida para essas pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz também por esse projeto que virou lei, e que hoje traz aí o parâmetro aí para o nosso município com um censo para reconhecer, localizar onde estão essas pessoas que precisam de ajuda. Exatamente. Aí, como o senhor falou agora, e inclusive está previsto também nessa lei municipal, que um dos objetivos é justamente fornecer subsídios para a formulação e execução de políticas públicas. Com Exatamente o que o senhor acabou de comentar. Com certeza. E aqui na lei também, vereador, por mais que ele preveja que a atualização cadastral vai ser feita a cada 4 anos, né, a cada quadriênio, mas nada impede que, se surgir alguém que acabou tendo uma deficiência nesse período, alguém que veio para a cidade também com deficiência, faça parte e seja cadastrado, né? Tem a inclusão. Exatamente, é um olhar, né, um então, cuidado com esse público. Esse censo traz a inclusão dessas pessoas. E o município precisa saber ter esse parâmetro, a quantidade. É fundamental para quê? Para trazer também recursos e melhorar cada vez mais as condições de vida para essas pessoas. E conhecer esse público também, que é o importante. Com certeza. A gente está conversando hoje com o vereador Maurício Enfermeiro. Falamos agora sobre a Lei Municipal número 5.635, de 21 de março de 2022, que institui aqui em Tatuí o Censo Inclusão e o Cadastro Inclusão para a identificação do perfil socioeconômico de pessoas com deficiência ou então com mobilidade reduzida, esse projeto, né, essa lei da qual também o vereador Maurício faz parte. Vereador, a gente vai falar sobre mais uma lei de autoria do senhor. Essa lei é número 6.045, de 7 de abril deste ano, que dispõe sobre assistência psicológica a mulheres mastectomizadas aqui em Tatuí. Também é um tema bastante importante, né, vereador? Sim. Como é que nasceu essa iniciativa na época? Hoje, as pessoas que têm aí essa parte precisando de apoio psicológico, na rede pública tem demorado ainda muito, né? E a gente se depara com essas pacientes que precisou, por causa do tratamento do câncer, fazer a retirada da mama, que é uma mutilação, né? Sim. Seja para mulher, para qualquer pessoa, né? E que traz uma dor muito interna, porque é retirado algo do seu corpo, né? Além da questão física ou emocional, né? Isso. Vereador? Daí pensando nessas pacientes que já estão com tratamento por causa do câncer, que precisou ser submetido à retirada, né, da mama, e depois da cirurgia, e ela está no período de recuperação, muitas mudanças no corpo. E a necessidade de ter um tratamento, acompanhamento psicológico. E daí vem aquela questão pública, que em vias normais existe um tempo de espera muito grande. E por que não priorizar essas pacientes que já estão aí passando por um tratamento, fazendo quimioterapia ou rádio, tudo, por que não priorizar elas num atendimento psicológico? Então, na minha visão, isso é essencial. Graças a Deus foi já aprovado já, projeto é lei, porque a gente tem que ter empatia, Hugo, né? Então, assim, não é fácil para essa mulher ela ter o tratamento, a vida social dela
Tem um abalo, eu já convivi com pessoas que já passaram por isso, mulheres que já passaram por isso, a questão emocional, autoestima, familiar, sociedade. Então ela precisa ter uma ajuda, um acolhimento, um direcionamento junto para resgatar, trabalhar o seu eu, a sua mente, para quê? Para voltar a se reencontrar e para voltar à sua parte social com mais estrutura. Isso gera saúde, Hugo. E o senhor, isso que eu ia falar, o senhor que é um profissional da área da saúde, convive com isso diariamente, Sim. tem trazido muito esse olhar humanizado para os seus projetos. Com certeza, porque é essencial, porque um ser humano, ele mais assim, equilibrado, ele consegue tomar decisões melhores e ter o quê? Resgatar a sua vida. Porque o mais importante nosso aqui é a nossa vida e viver com qualidade. A vida continua mesmo após a mastectomia. Com certeza. No caso desse com certeza. tema que a gente está falando. Trabalhar também na mulher a autoestima, o empoderamento dela, que ela não é mais e nem menos, e que ela é uma escolhida de Deus e que ela precisa ser feliz. Isso aí. A gente está conversando com o vereador Maurício Enfermeiro. Hoje, aqui nessa edição do programa Fala Vereador, falamos sobre a lei também de autoria do vereador Maurício, número 6.045, de 7 de abril de 2025, sobre assistência psicológica às mulheres mastectomizadas aqui no município de Tatuí. E da mesma forma como os demais projetos, você consegue acompanhar todo o detalhamento pelo nosso site, que é o câmaratatuí.sp.gov.br. Vereador, mais um projeto de autoria do senhor. Esse ainda não se tornou lei, mas está tramitando aqui na Câmara, que é o projeto número 238, agora de 2025, onde o senhor propõe a instituição da campanha permanente de prevenção e diagnóstico, tanto ao câncer de próstata quanto ao câncer de mama no homem. Até eu vou pedir uma orientação do senhor nesse caso, porque muita gente nem imagina que o homem também pode passar pelo câncer de mama, né? Exatamente. Como que nasceu esse projeto? Então, a questão... Existe, Hugo, ainda um pouco de resistência do homem procurar atendimento médico, às vezes expor o que está acontecendo com o seu corpo. A gente vê ainda muita resistência de homens aí, questão do exame da próstata, exame retal, preconceito ainda existe. Então, o homem, ele procura menos o atendimento médico do que as mulheres. Então, a gente precisa melhorar essa informação, tirar essas barreiras, que o homem ele consiga buscar o autocuidado e quebrar esse preconceito. Então, assim, esse projeto, ele é essencial para isso, para trazer essa informação para o homem, certo? Essa campanha, tudo isso que precisa ser falado sobre o câncer de próstata, que é um câncer muito comum nos homens, dependendo da faixa etária também, tem que fazer quimioterapia, daí a avaliação médica, depende da faixa etária, do tamanho que está o tumor, que tipo de tumor que é, enfim. E fora tudo isso, tem a questão também, tem uma incidência pequena, mas existe sim câncer de mama em homens, e muitas vezes o homem ele acaba não se atentando às vezes aí num nódulo, num caroço que tem, no peito, assim. Então precisa estar o homem também se vigiando, se olhando para o seu corpo, percebendo alguma diferença, tem caroço, não tem caroço, tá atento. Olhar o corpo como um todo. O corpo como um todo. Então, quando eu linko a questão do câncer de próstata com o câncer de mama, eu já trago dentro desse projeto algo bem amplo, que eu vou trazer a informação para o homem mesmo, para ele se atentar. Aqui o senhor propõe essas ações tanto de conscientização, de informação, de atendimento preventivo, que é importante,
e ainda que seja uma campanha permanente, né, que vai ser ali no decorrer do ano, ela vem se somar ao que a gente já tem hoje anualmente, que já é uma ênfase, que é o Novembro Azul, que é voltado para o homem, né? Então, ainda que seja só em novembro essa campanha mais forte, mas se você tem uma campanha permanente com esse tema, né, você fica ao longo de todo o ano divulgando, informando, incentivando que os homens façam. Porque geralmente Novembro Azul, exatamente, Novembro Azul sempre é falado muito sobre o câncer, né, da próstata. E aí eu venho trazendo junto também o câncer de mama, na questão do homem. Então isso eu achei importante essa proposta do senhor, porque a maioria talvez nem saiba, né, que exista essa incidência do câncer de mama também masculino. Isso, que é menor, mas existe. Mas existe, né? E aí está dentro desse projeto. Falamos agora também com o vereador Maurício sobre o projeto, esse está tramitando ainda aqui na Câmara, que é o projeto número 238 de 2025. Vereador, a gente comenta aqui, né, no programa que na tribuna sempre o tempo é curto, 1 minuto e meio, 2 minutos, mas aqui o senhor viu que passou rápido também, a gente está chegando no final, né? Mas eu não poderia primeiro deixar de agradecer o senhor que conseguiu conciliar a agenda para estar com a gente nessa conversa hoje, né? Deixar esse espaço para o senhor dirigir uma mensagem à população que acompanha o seu trabalho, né, no dia a dia. A gente sabe que o senhor tem um trabalho importante na área da saúde e a população depende muito do trabalho de vocês aqui na Câmara, porque como eu converso com vocês, né, nos bastidores ou mesmo aqui no programa, muito das decisões importantes, né, da cidade passam aqui pela Câmara. Então o senhor fica muito à vontade para fazer essa mensagem, inclusive a questão do trabalho que o senhor desenvolve com o público ostomizado, que é um tema que o senhor sempre aborda aqui na Câmara também, né, no encerramento nessa conversa. Falando sobre os pacientes ostomizados, Hugo, aqui em Tatuí, antes não existia um setor aqui para cuidar dos pacientes ostomizados, que são os pacientes que passou por algum procedimento cirúrgico na parte do intestino e precisou exteriorizar a alça do intestino para fora, fazendo um estoma e usando daí a bolsa coletora para as fezes. Se for um paciente que ele seja ostomizado e que teve um comprometimento na parte de bexiga, e é um paciente urostomizado também. Então, esse setor de ostomia aqui em Tatuí não existia, então hoje existe esse setor para cuidar dos pacientes ostomizados, colostomizado, ileostomizado ou urostomizado. E eu me sinto muito feliz, graças a Deus, ser o precursor e ter conseguido isso no meu mandato, um local aqui em Tatuí para cuidar desses pacientes que antes eles ficavam tudo sem referência. A referência antes era Sorocaba, só que Sorocaba tinha já há mais de 4 anos atrás cortado o vínculo. Então cada município tem que arcar com a responsabilidade do cuidado dos seus pacientes ostomizados. E graças a Deus eu consegui esse setor aqui para Tatuí. Hoje os pacientes são atendidos lá no CIR, no Centro Integrado de Reabilitação, no início lá da Rua 11, tá? Quem precisar aí de acolhimento, que esteja ostomizado, ainda não foi lá, pode estar procurando a unidade lá, que é o CIR, e que vai passar no ambulatório de ostomia lá comigo, e a gente vai cuidar, a gente vai amparar, passar orientações, como cuidar do estômago, como cuidar da bolsa coletora, né, de colostomia. E também, graças a Deus, Hugo, a prefeitura tem comprado também os materiais para dar continuidade para o tratamento. E esse ano também eu consegui uma verba também parlamentar, através do deputado federal Vitor Lippe, muito obrigado, deputado federal, foi R$400 mil também para aquisição de materiais voltados para ostomia. Sabe, Hugo, eu acredito que a gente precisa tratar de saúde o quanto mais dentro da nossa própria cidade. E esses pacientes, antes, eles já tinham perdido, ele não estava tendo apoio do outro município, por causa da demanda ser muito grande. E hoje nós temos esse local aqui em Tatuí. E o senhor trabalha nesse local, né? Conhece ali o dia a dia, né, desses pacientes. Eu sou enfermeiro, já estou na área da saúde já há 25 anos. Eu fiz agora uma pós em estomatologia, só para cuidar também dos pacientes ostomizados. Então, bom. Fora a atuação, a gente também acaba buscando especialização.
E também, eu cuido também do ambulatório de curativo aqui em Tatuí também, que o pessoal já me conhece, né? Graças a Deus tem excelentes resultados. E estamos aí na lida, na batalha, cada vez mais para tentar melhorar a saúde. Para finalizar, né, Hugo, eu queria deixar um agradecimento aqui a vocês, a toda a população aqui de Tatuí, de ter acreditado e estar me apoiando e acreditando em mim, nos meus objetivos em prol da saúde, parte social, assim, acreditando no trabalho mesmo humanizado que eu tenho me esforçado muito trazer através desses projetos de lei, quantos outros requerimentos. Tem um requerimento muito importante, Hugo, que é a limpeza do portocate. São os pacientes que fazem quimioterapia e usam um dispositivo debaixo da pele que dá um acesso para poder fazer medicação e a quimioterapia. E antigamente, esses pacientes tinham que sair de Tatuí para fazer a limpeza desse portocate lá em Jaú ou em Itapeva. E antes não tinha. Então, às vezes, iria para Jaú em 15 minutos fazer esse procedimento. Eu fiz um requerimento aqui também pela Câmara. Para fazer isso aqui. Para fazer aqui, e hoje está sendo realizado esse procedimento no núcleo de apoio ao câncer, onde muitos pacientes foram beneficiados através desse requerimento, através da implantação dessa limpeza do portocate aqui. Na época eu cheguei a conversar até da Secretaria de Saúde e graças a Deus deu certo e foi implantado. Quero mais uma vez agradecer o senhor por estar aqui com a gente, né, nessa edição do programa Fala Vereador. Já deixar um convite para um retorno, né, assim que a gente terminar essa primeira rodada de entrevista com os vereadores, para o senhor retornar, porque ainda tem bastante tema aí, bastante projetos de autoria do senhor para a gente poder conversar. Esse foi o programa Fala Vereador. Hoje recebemos o vereador Maurício Couto. Em nome da Câmara, eu agradeço a você que nos acompanhou e convido mais uma vez para acessar o nosso site, vai estar inclusive aparecendo aqui na sua tela, que é o câmaratatuí.sp.gov.br. Acessar também a nossa página no Facebook, o @câmaratatuí, e o nosso canal no YouTube, que é igualmente o @câmaratatuí. Inclusive lá no YouTube você tem acesso a todo o nosso acervo de vídeos das sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, sessões solenes, enfim, o próprio programa Fala Vereador, que a gente iniciou esse ano. No YouTube tem todo esse acervo do nosso material produzido aqui na Câmara. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o momento que sobem as letrinhas. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Abraço a todos. Eu sou aí.